Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fata. Nós vamos fazer hoje esse vestidinho. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês umas novas técnicas de costura em relação ao acabamento da pala com a saia. E algumas explicações básicas em relação aos babados da saia. O molde é fornecido gratuitamente de 3 a 10 anos e encontra-se na descrição do vídeo. Nessa mesma descrição vocês encontrarão os links para as páginas de onde comprar o tecido, cupom de desconto para a compra do tecido e os links para as demais páginas Dona Fata. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito do molde ou da costura devem ser resolvidas no grupo de suporte ao canal, cujo link também está na descrição do vídeo. Vamos começar então? O que nós vamos cortar? Nós vamos cortar a pala das costas e da frente. Eu vou fazer abotoado nas costas, então a parte da frente está sendo cortada na dobra do tecido, tecido principal e forro. A parte das costas é abotoada, então nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Este molde chega na cintura, tá? Então, se vocês quiserem uma pala mais curta, deverão diminuir o molde. E nós vamos cortar também a saia que está sendo mostrada neste vídeo, nas fotografias deste vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição vários modelos de saias que vocês poderão usar para fazer esse vestido. Eu vou fazer aqui uma sainha que nós já fizemos na semana retrasada, se não me engano. Mas eu quero mostrar com mais detalhes para vocês como fazer e uma maneira mais simples de costurar também no vestido. Então nós vamos primeiro costurar a pala e depois eu mostrarei para vocês como cortaremos a saia. A costura da pala deverá ser feita como nós sempre fazemos. Você vai pegar o lado direito da parte da frente da pala, vai alinhar o ombro das costas, direito do tecido voltado para o direito do tecido. Do outro lado, a mesma coisa. Alinhou os ombros, costura, overlock ou zigue-zague e pode rebater pelo lado direito. Nós vamos fazer isso no tecido principal e no forro. Costuramos o ombro do tecido principal, costuramos o ombro do forro. O que eu fiz aqui? Eu costurei o ombro, passei um zigue-zague, na parte da frente eu virei a costura para as costas e rebati. Na parte das costas eu fiz o contrário. Costurei o ombro, passei o zigue-zague, virei a costura para a parte da frente e rebati. Desta forma, quando nós formos unir aqui para costurar a cava, não vai estar muito grosso o tecido aqui, porque um está virado para um lado, outro para o outro. E é o que nós vamos fazer aqui então. Nós vamos costurar as 2 cavas, um lado do centro e o decote. O outro lado do centro nós deixaremos aberto. Na hora de costurar, o lado que vai ficar aberto, você já dobra no centímetro de margem de costura, tanto do tecido principal quanto do forro. Passa ferro e já costura aqui dobrado. Costuramos então como eu indiquei. Fizemos os piques nas costuras curvas, que são as costuras das 2 cavas e do decote. Está aqui os piques feitos. Vamos virar agora pelo lado direito, puxando as costas pelo ombro da parte da frente. Virado, nós vamos assentar essas costuras direitinho no ferro elétrico e depois disso nós vamos então costurar as laterais. Parte das costas sobre a parte da frente, você vai alinhar primeiramente a costura da cava. E depois vai costurar de cima a baixo, de um lado ao outro, nas 2 partes.
nos dois lados da pala. Costuramos as laterais, passamos novamente a ferro, alinhamos a costura das costas aonde ela vai ser sobreposta. Então nós temos aqui a frente e a parte das costas atrás. Como é que nós vamos cortar esses babados? No vídeo da semana passada, eu dei uma explicação rápida para vocês de como cortar esses babados que são costurados um no outro. É um modelo de saia que fica super bonitinho, é fácil de fazer e é uma coisa temporal também. Essa saia já era moda quando eu tinha 10 anos de idade, continua sendo moda até hoje. Naquele vídeo eu mostrei para vocês, nós cortamos uma saia, o primeiro babado menor, o segundo babado maior. Hoje nós vamos fazer o inverso, nós vamos cortar o primeiro babado mais comprido, o segundo babado mais estreito. Você pode cortar também, se quiser, todos os babados da mesma largura. Na hora que você termina a saia, o fato do babado ser um mais comprido, outro mais curto, um mais curto, outro mais comprido, ou todos o mesmo tamanho, no visual da saia dá diferença, mas elas ficam bonitas do mesmo jeito. Então aqui nós vamos fazer o babado, o primeiro babado mais comprido, o segundo mais estreito. O que nós temos que considerar aqui? O comprimento que você quer de saia. Então você vê qual é o comprimento, divide pelo número de babados que você quiser, se você for fazer os babados da mesma largura. Se você quiser um babado maior ou menor, você vai ter que dividir na proporção, claro. Qual é a segunda questão que nós temos que considerar quando nós vamos cortar os nossos babados? Por exemplo, eu dividir, o meu babado vai dar um de 20 centímetros, um de 15. Nós temos que considerar, nessa divisão do comprimento, que os babados serão costurados um na pala e o outro babado, ou os outros babados, nos outros babados. Então, para qualquer medida que você achar de babado, você tem que acrescentar os 2 centímetros de margem de costura. Um para a pala, um para o outro babado. Deu para entender, certo? Largura desse babado. No primeiro babado, você também pode franzir a quantidade que quiser, mas um franzido que fica bom. Para o primeiro babado, eu uso o dobro da medida. Então aqui eu tenho a parte da frente só, tá bom? Vocês veem, eu tô com o dobro da medida. Este babado eu vou usar ele todo aqui na parte da frente. Então tá dobrado em 2 aqui, eu tô com o dobro da medida da frente. Na parte das costas, claro, eu vou fazer a mesma coisa. Se o seu tecido der para cortar o babado sem precisar de costura, você pode cortar sem precisar de costura. O meu não deu, então eu vou precisar de costura. Na parte das costas, nós temos aqui a sobreposição. Então eu tenho aqui o babado da parte das costas, que eu tô também com o dobro, né? O que eu vou fazer? Este babado, ele tem que ser aberto um trecho aqui nas costas. Então o babado das costas eu vou cortar no meio. Vamos lá, já vou mostrar para vocês. Eu cortei com o dobro da medida, certo? Com ele já sobreposto. Vou cortar ao meio. O que nós temos que observar aqui? Cortamos o babado central ao meio. Então, nós temos que ter o dobro aqui e nós temos que ter o dobro aqui. Então, o que você faz? Deste lado, que é o lado que vai ficar por cima, você vai costurar uma tira com 4,5 centímetros, rebater, virar essa tira aqui para dentro, dobrar de forma que ao virar aqui para dentro, olha, desta maneira, ela fique com os 2,5 centímetros aqui. O que são esses 2,5 centímetros? São os 2,5 centímetros do abotoamento que nós temos na pala. Então, deste lado, que é o lado que se sobrepõe, é o lado que fica por cima, você vai costurar essa tira dessa maneira.
Este lado, que é o lado que fica por baixo, para enfeitar isso daqui, nós vamos fazer o contrário. Então, você vai virar para o lado direito, vai costurar direito da tira no avesso da parte da sainha. Vamos costurar para vocês entenderem o que eu tô falando. Costurado, então, ele fica dessa maneira. Uma das partes foi costurada aqui para baixo, nós vamos dobrar e costurar. A outra para cima. Eu costurei de cabeça para baixo aqui a parte colorida. No abotoamento, ela ficará dessa maneira. Ela se sobrepõe e fica assim. Esse tipo de costura com a parte de baixo colorida, de cor diferente, é muito comum em camisa polo, mas ela fica bonita em qualquer tipo de roupa. Vocês já devem ter observado também que nós podemos, claro, fazer o contrário, certo? Tá aqui, olha. A parte de cima aparecendo e a parte de baixo no normal. E ela fica assim. Ou se vocês ainda quiserem, pode fazer das duas maneiras. Aqui seria o lado direito e você faria as duas viras para o lado direito. Deu para entender, né? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é costurar, mantendo 2,5 cm nesta parte que será o abotoamento. A mesma coisa do outro lado. Nós vamos costurar mantendo os 2,5 cm. E já que estamos na máquina, já vamos aproveitar para costurar as costas na frente. Este é o babado da frente. Você alinha na lateral das costas e costura, do outro lado alinha na lateral das costas e costura. Costurou, overlock ou zigue-zague, já rebate, para não deixar costura solta. Costuramos então aqui o primeiro babado. Claro que se você tiver tecido para fazer ele inteiro, você não vai precisar fazer essa costura. E aqui onde nós acrescentamos os 2,5 cm, vocês tendo tecido sobrando, vocês já podem cortar a parte com 2,5 cm atrás nas costas, para fazer o abotoamento. Então eu costurei e passei os 2 fios de franzir na parte da frente e separadamente em cada uma das partes das costas. Então, estamos aqui com a pala, estamos aqui com o nosso babado. Você vai pegar agora o tecido principal, a lateral do tecido principal, direito do babado, direito do tecido principal, voltado um para o outro dessa maneira. Vai alfinetar a lateral do tecido principal, a costura lateral que nós temos aqui do babado, se você fez a costura, evidentemente. Do outro lado, a mesma coisa. Você vai alfinetar as duas costuras. E agora, então, você vai puxar o seu fio aqui de franzido até atingir o que você precisa na pala. É o que nós sempre fazemos em todos os nossos vestidos. Então, você vai franzir até que atinja, alfinetar, costurar aqui rente. Parte da frente, franzir, alfinetar e costurar. A outra parte das costas, a mesma coisa. Franzir, alfinetar e costurar. Uma das partes do centro das costas está aberto, tá bom? Você vai alinhar ele direitinho aqui. Aonde está fechado, claro, você vai alinhar direitinho na costura. Costurado o nosso babadinho, nós estamos então com o nosso vestidinho dessa maneira. O primeiro babado já está costurado. E nós vamos, está aqui, olha, costuramos no tecido principal, como sempre fazemos. Nós vamos agora, então, aprender uma nova maneira de fazer esse acabamento. Como nós normalmente faríamos aqui. Viraríamos, alfinetaríamos, alinhavaríamos e costuraríamos depois pelo lado de fora.
Bom, tem uma outra maneira e eu vou mostrar para vocês agora. É uma forma bastante simples de fazer esse acabamento e evita que sobre tecido. Quase sempre vocês que fazem esse acabamento de costura embutida já perceberam que, se não tomar muito cuidado, acaba sobrando ou faltando o tecido que a gente vira aqui, que é o tecido do forro. Eu vou mostrar para vocês uma maneira que isso não acontece, tá bom? Por isso nós deixamos a lateral aqui, o centro, um dos centros das costas abertos. Está aqui a nossa saia, está aqui a nossa pala. Você vai virar isso dessa maneira, olha. Está aqui tecido principal e forro. Você vai simplesmente enrolar isso aqui para dentro da pala. Enrolamos a sainha, vocês vejam que nós estamos com a sainha aqui dentro do lado direito da pala. Está aqui o tecido principal, está aqui o forro. Isso daqui é a parte da cintura do forro e aqui nós temos a parte da cintura do tecido principal, onde já está costurado a saia. Então você alinha ali bonitinho, onde já está costurado. Este é o lado que o centro das costas já está costurado. É só você manter o alinhamento, alfinetar, sainha para dentro. Vai pegar aqui onde é a costura lateral e vai pegar aqui onde é a costura lateral. Vai alinhar uma com a outra, alfinetando. Sempre mantendo a sainha dobrada aqui para dentro. Você vai pegar a outra lateral, alinhar as costuras das duas laterais, sainha para dentro, alfinetar. Aqui é a lateral que está aberta, tá aqui a saia. Enfia a sainha ali para dentro, bonitinha. A linha agora nós estamos com ele aqui dobrado. Vocês se lembram, né? Dobramos aqui o centro já está costurado. A linha, as duas dobras, alfineta. E alfineta aqui o restante. Sainha toda para dentro, isso tem que ser observado, tá, gente? Para não costurar a saia junto depois, o pedaço que não é para ser costurado. E alfineta. E o que nós vamos fazer agora é costurar de um lado ao outro. Você vai costurar sobre a linha que nós já temos da costura do babado no tecido principal, tá bom? Vai costurar daqui, de onde está fechado, até a outra lateral onde está aberto. Feita a costura, nós estamos com ele dessa maneira, olha. Deixa eu tirar os alfinetes daqui. Costuramos aqui desde o lado que estava fechado até o lado que estava aberto. Costurei por cima da costura anterior que eu havia feito para costurar o babado no tecido principal. Agora aqui, pelo lado que está aberto, que é o centro das costas que nós deixamos aberto, vocês se lembram, você vai puxar e nós estaremos com o acabamento perfeito, sem sobra de tecido em lugar nenhum. Faz tempo que eu tô querendo mostrar isso para vocês, que é um método bastante simples de fazer esse acabamento e que fica perfeito, como vocês podem ver. Tá aqui, olha, perfeitinho, perfeitinho. O problema aqui é o seguinte: se a saia for uma saia muito longa, não é que não dá para fazer, dá, mas dificulta bastante, principalmente para quem não tem experiência. Por isso eu resolvi mostrar para vocês num vestido de babado, porque eu posso fazer só com o primeiro babado, depois eu coloco o segundo babado.
Mas este método que foi mostrado para vocês dá para fazer com qualquer saia, em qualquer vestido. Claro, uma pala muito curta, uma saia muito longa já complica, mas que dá para fazer, dá, tá bom? Deu para vocês entenderem o sistema, né? Então agora nós estamos aqui com o centro das costas aberto, já está passado, é só você passar uma costura rente aqui, estará com o acabamento feito. E nós vamos agora então colocar o segundo babado. O abotoamento vai ficar dessa maneira, certo? Então nós vamos costurar o segundo babado aqui na barra. Nós temos duas maneiras de fazer isso. Você pode já costurar aqui e fazer o babado nele já fechado. O que dificulta um pouco, claro, principalmente quando for coisa muito pequena. E você pode também costurar o babado com ele aberto ainda. Ele só vai ficar com uma dobra, uma costura maior aqui. Você franze o segundo babado. E o segundo babado deverá ter esta medida aqui do primeiro babado, todo esse comprimento aqui e mais a metade, digamos, desse comprimento. Isso é uma coisa que não é fixa, tá bom? Você pode franzir mais ou menos o segundo babado, mas ele vai ter sempre que ter uma medida a mais do que o primeiro babado, do que o babado no qual ele vai ser costurado. Se você for fazer um monte de babados, por exemplo, você pode colocar, digamos, 20 centímetros a mais em cada babado. Metade a mais, 1,5 a mais, se você for colocar menos babado, quiser um babado mais franzido. Mas repito, franzir aqui fica ao seu critério, a quantidade de franzido fica a seu critério. No segundo babado, eu coloquei esta medida mais metade dessa medida, 1,5 a medida do segundo babado. E ele está 6 centímetros mais curto do que o primeiro babado. Então eu vou franzir esse babado e costurar ele aqui com o vestido ainda aberto, porque é mais fácil costurar no vestido aberto. Vamos lá então. Depois que nós costuramos o babado e fechamos aqui atrás, tá aqui, olha, costuradinho, tudo bonitinho. Nós não precisamos de uma carcela tão grande assim, certo? Então nós vamos deixar essa carcela com 10 ou 12 centímetros e costurar o restante do abotoamento. E o nosso vestido está assim, olha, perfeitinho por dentro, sem nada sobrando, sem nada faltando, perfeitinho por fora. No babado nós vamos fazer agora então uma barrinha e vamos tirar a linha do franzito. Colocar os botõezinhos aqui atrás e o nosso vestidinho estará pronto. Esse vídeo, na verdade, eu fiz mais para mostrar para vocês como é que a gente faz este acabamento aqui, que, como eu disse, era uma coisa que fazia tempo que eu estava querendo mostrar para vocês. E eu vou repetir. Eu aproveitei que nós íamos fazer um vestido com babado, porque é mais fácil você fazer isso quando não tem muita quantidade de tecido, o que já teria numa saia mais longa. Mas vocês conseguem fazer também com uma saia mais longa, tá bom? Talvez não consigam fazer se a pala for muito curta e a saia muito comprida, porque aí a quantidade de tecido pode não caber dentro da pala. Mas enfim, é uma nova maneira de fazer o acabamento, que é fácil de fazer. Eu não sei se vocês conseguiram ver direito, porque algumas coisas são difíceis de filmar. Se a gente tivesse cara a cara, seria mais fácil vocês verem, mas na filmagem pode não ficar muito claro. Mas eu espero que tenha dado para entender, porque é realmente um acabamento muito fácil e fica muito bem feito. Eu vou terminar então o nosso vestidinho, para a gente ver ele todo prontinho. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.